Oi, pessoal, tudo bem? Eu tô aqui para contar para vocês rapidamente como é que surgiu a ideia de criar o meu canal Made na Web. Então, eu já estava fazendo meu blog Made na Web, blogspot.com, escrevendo textos sobre, né, a vida aqui nos Estados Unidos, contando como que a gente se diverte aqui, como que a gente vive no outro país, as oportunidades, a cultura. Então, fazendo assim uma relação entre a vida, né, de alguém que deixa o seu país e vem morar aqui nos Estados Unidos. E aí, a partir desse blog, eu comecei a ver a necessidade de criar um Instagram. Eu já tinha um Instagram mais pessoal, onde eu postava fotos e me relacionava com amigos e tal. Então, eu resolvi criar um Instagram especialmente para fazer um conteúdo direcionado para as pessoas. E qual era a minha intenção? Era de que o Made na Web fosse buscar pessoas que tivessem conteúdo, que tivessem assuntos interessantes para que eu pudesse distribuir esse assunto para outras pessoas. E foi aí que eu iniciei o Made na Web no Instagram e no YouTube, no mesmo tempo, no final de outubro de 2021. Então, esse ano, o Made na Web faz 2 anos. Eu já tenho, assim, bastante lives lá no meu canal no YouTube, bastante vídeos, e aí estou ativamente participando toda semana, trazendo convidados especiais do Brasil e de outras partes do mundo, para que vocês possam ter mais conhecimento e possam também saber de excelentes profissionais que às vezes não têm tanta oportunidade de mostrar o seu trabalho. Então esse é o meu objetivo no Made na Web, por isso que eu insisto tanto com vocês para me acompanharem, para assistirem, porque eu acho que vocês vão ter uma grande oportunidade de conhecer muita gente talentosa e muito inteligente por esse mundo afora. Eu nasci em Fortaleza, me criei em Fortaleza, uma família grande, né? Meus pais e 5 irmãos. E nós somos uma família de classe média, onde nós tivemos acesso à educação, estudamos, nos formamos lá mesmo em Fortaleza. Eu me formei em pedagogia, fiz administração escolar, magistério, supervisão. Tive a oportunidade de trabalhar em algumas escolas em Fortaleza, enquanto pedagoga. E ao mesmo tempo, eu queria muito fazer cursos de línguas, então eu comecei a estudar espanhol. Fiz um curso de espanhol durante muitos anos e fiquei com o certificado do curso de espanhol, querendo falar espanhol, querendo trabalhar com isso. E aí foi quando eu resolvi ser guia de turismo em Fortaleza. E aí fui guia de turismo durante quase 10 anos. Era um trabalho que eu fazia durante o final de semana. E confesso que conheci muita gente, viajei muito por conta do turismo, porque sempre tinha a oportunidade de viajar com grupos de turistas para outras cidades, e foi uma experiência fantástica. Eu sempre gostei muito de lidar com o público, de conversar com as pessoas, então eu sou muito extrovertida, eu gosto muito de fazer amizade, eu consigo, assim, rapidamente conversar com as pessoas, então para mim é sempre um prazer conhecer pessoas e saber um pouco, né, da história de cada um, e a gente sempre acaba aprendendo algo com as outras pessoas. Então isso é muito positivo. Eu trabalhava como diretora de escola, trabalhei como supervisora, fui professora no início, mas eu sempre tinha muita vontade de sair um pouco dali, daquele mundo, né, da escola. Então eu estava assim, um pouco muito decepcionada. Então era salário, era o trabalho que não era muito reconhecido naquela época. Então era assim exaustivo e às vezes assim muita decepção com o próprio sistema, né, educacional no Brasil. E aí eu já estava trabalhando como guia de turismo também, já tinha uma segunda profissão, estava conhecendo muitas pessoas e eu via que as pessoas comentavam muito de outros lugares, não só do Brasil. Então o mundo é muito grande, tem muitos lugares para você visitar. Naquela época eu já tinha irmã que já tinha mudado para os Estados Unidos, já estava morando nos Estados Unidos há algum tempo, e aí eu vinha sempre visitá-la. Então eu vinha, eu ficava 2 semanas, 3 semanas, então sempre que eu vinha eu observava outras coisas assim, bem diferentes, que aí quando eu voltava para o Brasil eu já via, já tinha uma imagem muito diferente de quando eu saía do Brasil. Então isso me fez muito repensar, assim, será que vale a pena eu passar um tempo nos Estados Unidos, pegar essa oportunidade, já que eu tenho 2 irmãs morando lá, vou ter sempre muito apoio. Então foi aí que eu comecei a pensar na possibilidade de vir aos Estados Unidos, de passar uma época, de aprender um outro idioma, já que eu falava português e espanhol, o inglês seria uma terceira língua para mim. E seria uma oportunidade também de conhecer coisas novas, de ver o outro lado do mundo. Quando eu resolvi vir morar nos Estados Unidos, eu vim também já certa de que eu ia ter um trabalho que já estava mais ou menos organizado. Havia uma família que a minha irmã conhecia, uma família americana, e que eles estavam precisando de uma babá que falasse espanhol
e que ajudasse com as crianças, né? Ajudasse nas tarefas escolares de espanhol, falasse espanhol com eles dentro de casa. E eu vi aquela oportunidade como uma grande oportunidade assim, de aprendizado. Aí eu pensei, poxa, eu vou para os Estados Unidos, eu vou morar na casa de uma família, era um contrato de 10 meses, e eu pensei assim, eu vou morar com essa família, eu vou ficar na casa deles, eu vou conseguir aprender melhor o inglês, porque eu tinha feito alguns cursos de inglês no Brasil, pouca coisa, mas assim, achava que aquele pouco que eu tinha aprendido no Brasil, eu conseguia pelo menos assim chegar e conversar um pouco com eles. Então, eu aceitei a proposta, me organizei, encerrei todas as minhas atividades de trabalho no Brasil, dei uma justificativa de que seria um tempo que eu vinha passar aqui nos Estados Unidos, possivelmente um ano. Quando eu falo assim, 10 meses morando com essa família, porque eles me ofereceram de agosto até o final de maio, porque é quando começa o ano escolar. No mês de agosto até o final de maio, né? São 10 meses de ano escolar, que junho e julho é o período de férias escolares, né? É verão. Então, eles me fizeram essa proposta de que eu moraria na casa deles e teria folga no final de semana, e eu ficaria exatamente para cuidar das crianças. Aceitando a proposta, eu vim, fiquei hospedada na casa da minha irmã, que ela já tinha crianças pequenas também, que eu sempre vinha para ajudar um pouco e passar minhas férias e curtir meus sobrinhos. E tinha também uma outra irmã e um irmão que já moravam aqui. Então, eu era a quarta, a filha, né, que vinha morar nos Estados Unidos. Mas a minha intenção sempre foi assim, passar um tempo, né, passar um ano no máximo, aproveitar essa oportunidade de agosto até maio. E aí eu já conhecia a família, já tinha visitado, uma outra vez que eu vim, a minha irmã já me levou para conversar com eles, para visitar, para conhecer. Então, assim, foi amor à primeira vista, as crianças gostaram muito de mim. Aí eu fui, a gente já conversou sobre o que é que eu ia fazer, qual era a minha função de trabalho, em que eu ia ajudar as crianças. Aí foi me exigido que eu fizesse... tirasse o documento para dirigir, porque eu ia precisar dirigir as crianças, e dirigir aqui nos Estados Unidos no início foi um grande desafio, porque eu tinha muito medo. Eu já dirigia no Brasil, mas lá no Brasil o medo era muito mais de assalto, dessas coisas assim que aconteciam muito na época, dirigir sozinha no carro, eu dirigia se parar no sinal e tal. Mas aqui o meu medo de dirigir era que eu não conhecia muito a cidade, não conhecia muitos lugares, mas eles moravam numa área muito sofisticada, uma das melhores áreas, né, nobre aqui da cidade de Atlanta, no bairro de Buckhead. Eles moravam muito bem, era muito bem sinalizado, tinha o bairro inteiro, né, a área inteira, tinha tudo ali perto. Então era uma forma que eu tinha que conhecer aquele local para que eu possa levar as crianças não só para a escola, mas também para a parte de entretenimento. Eu começava a trabalhar de segunda até sábado, meio-dia. Então, durante a semana, os 5 dias da semana, era dedicação total para as 3 crianças. A idade das crianças, 6 anos, 5 e uma bebê de 1 ano. Então, eu tinha aí o quê? 3 crianças em idades diferentes que eu tinha que começar o dia preparando todas as crianças para ir para a escola, principalmente os 2 meninos, os mais velhos. E eu ficava o dia inteiro praticamente com a bebê. E aí eu fazia todos os cuidados necessários, de dar banho, dar comida, trocar fralda, colocar para dormir. E à tarde ia buscar as crianças, os meninos da escola, no horário certo. E a minha responsabilidade começava de 6h30 da manhã até mais ou menos as 8, 9 da noite. Cada noite era um horário diferente. Porque às vezes também eu precisava organizar as coisas deles para o dia seguinte. Então, o uniforme, as mochilas, o lanche das crianças para levar no dia seguinte. Então, era um trabalho, assim, prazeroso, muito gostoso. Eu aprendia muito, porque todo dia eu aprendia uma palavra nova. E eu morava na casa com todo conforto. Eu tinha um quarto com banheiro, com televisão, com sofá. Tinha uma área privativa e isso também me ajudava bastante. Então, era o meu momento, assim, de relaxar, de pensar, né, no que eu estava produzindo ali, como é que ia ser a minha vida daqui para frente. Então, assim, sentia muita saudade do Brasil? Sim, muita saudade do Brasil. No final de semana, depois do sábado, meio-dia, eu ia para casa da minha irmã, ficava com meus sobrinhos, e aí me reunia com a minha família e voltava para casa do casal no domingo à noite. Essa foi uma rotina que eu fiz durante um ano. Só que depois de mais ou menos 6 meses que eu morava com essa família, eu comecei a perceber que o dinheiro que eu estava ganhando como nene, né, como nene live-in, morando dentro da casa, não dava para juntar muito dinheiro, não dava para fazer muita coisa. Eu precisava fazer um pouco mais, porque eu não queria só ter a experiência. Eu também queria ganhar um pouco de dinheiro, queria fazer compras, queria comprar coisas, queria guardar um dinheiro também para me divertir no sábado à noite, ir ao cinema.
ou encontrar, né, com amigos brasileiros. E aí também tinha a questão da escola. Então eu estudava no sábado à tarde numa escola pública que tinha um programa para estrangeiros, era English as a Second Language. E aí eu estudava também, tentava aprender, ainda com muita dificuldade. Uma das coisas que eu me lembro que eu tinha muito medo de fazer era atender o telefone na casa, porque eu não sabia como responder, ou responder de uma forma bem correta. Então eu sempre tive uma preocupação muito grande, né? Eu, como era professora formada, então eu tinha uma preocupação de falar corretamente, de falar bem. Então aquele inglês assim, falado de uma forma de que não sabia tudo de gramática e tal, aquilo me incomodava bastante. Então eu comecei a fazer o meu próprio estudo, além da escola que eu ia aos sábados. Então eu preparei um caderno, onde ali eu criei um monte de frases prontas com respostas. E aí quando eu me dirigia a alguém, eu já usava aquelas frases prontas e a resposta já vinha automaticamente para que eu não passasse, né, tanta decepção. E aí eu mesma fui criando a minha forma de aprender o inglês. Durante muitos anos, no início, até os 2 anos morando aqui nos Estados Unidos, porque depois dessa família, eu resolvi então modificar o meu visto e tentar ficar mais um ano aqui nos Estados Unidos, para que eu pudesse aprender um pouco mais, para que eu pudesse produzir mais. Não só estar só morando na casa de alguém. Então eu comecei a procurar também outros trabalhos, assim. Então eu resolvi criar também um serviço que eu via que era muito necessário aqui quando eu cheguei, que era fazer laundry, né? Fazer a roupa, lavar a roupa na máquina, organizar a roupa, dobrar, passar, organizar, separar por cores, por tamanho, que é uma coisa que o americano não gosta muito de fazer. É fazer aquele trabalho de lavar roupa na máquina, de dobrar roupa, de organizar. Eles não têm muita paciência para isso, fazem de qualquer jeito. Então eu fui me tornando uma profissional de laundry. Então, uma pessoa foi indicando uma outra e de repente eu estava trabalhando como nene e no final de semana eu atendia às vezes 2 famílias. Eu fazia 2, 3 horas de laude na casa de alguém, que já fazia uma grande diferença, e assim eu ganhava um pouco de dinheiro, um dinheiro extra, e esse dinheiro era sempre muito, muito bom, porque eu estava ali produzindo, né, um dinheiro extra para qualquer plano mais para frente que eu tivesse. Então isso me ajudou bastante. E cada vez mais eu fui conhecendo mais assim os brasileiros, fui aumentando meu ciclo de amizade, vamos dizer assim, né? Conhecendo outras pessoas. E isso foi muito bom, porque quando eles confiam em você, eles te indicam para outros clientes. Então foi tudo dessa forma que aconteceu comigo. Depois de alguns anos, já morando aqui nos Estados Unidos, há com 2 anos, eu já percebi que eu não tinha mais vontade de voltar no Brasil. Depois de 2 anos, você consegue entender que você já tem autonomia para você viver no outro país. Há todas aquelas barreiras do início, né, a língua, o idioma, vamos dizer assim, o trânsito, que aqui em Atlanta o trânsito aqui é bastante intenso, a cidade é muito grande, as distâncias são enormes, então para você se deslocar às vezes no seu trabalho, você gasta 45 minutos, 1 hora para chegar no seu trabalho, depende de onde você mora. Então, assim, eu fui passando por todas essas barreiras, fui conhecendo melhor a cultura, fui aprendendo a respeitar cada vez mais, a compreender, né, a cultura deles, a formas de socialização, a forma de entendimento, como eles vivem, respeitar essa cultura é um dos fatores, assim, importantes para quem vem morar no outro país. E também você se fazer, também mostrar para eles que você não está aqui, não é só para se aventurar ou só para ganhar em dólar, você também quer crescer como pessoa, você também quer aprender, você também quer fazer parte, né, desse mundo. Então, assim, eu sempre procurando aprender as coisas, conhecer, eu sempre fui muito ligada à história, à geografia, então eu lia muito sobre as cidades vizinhas, os estados vizinhos, queria visitar esses lugares, e assim eu fui fazendo uma verdadeira enciclopédia, né, vamos dizer assim, usando essa expressão, na minha vida de conhecimento. E aí cada vez mais você vai se apaixonando pela cultura, e aí foi quando eu decidi que realmente era aqui que eu queria morar o resto da minha vida. Depois de 2 anos morando nos Estados Unidos, eu percebi que era aqui que eu queria morar, porque eu já tinha família, a minha família do Brasil sempre vinha nos visitar. Foi uma época também que assim, a internet começou a surgir, então a gente começou a usar muito a internet para se comunicar. Então, existiam várias formas de você falar com as pessoas do Brasil. Então, nessa época, se usava muito um cartão telefônico, que você comprava esse cartão e aí você conseguia ligar através desse cartão por um número, você conseguia falar com a sua família até 1 hora.
Então era muito tempo. Então uma vez por semana eu ligava para os meus pais e para os meus irmãos que moravam lá em Fortaleza e a gente conversava e matava a saudade. E sempre eu gostei muito de escrever. Então eu enviava para os amigos, eu enviava cartas, enviava cartão postal de algum lugar interessante que eu tinha conhecido. Então eu sempre mantive essa comunicação muito acesa. Então eu nunca fiquei muito distante. Então eu mantive, morando aqui, eu consegui manter ainda acesa a amizade com algumas pessoas que tinham sido professores que tinham trabalhado comigo, ou mesmo guias de turismo que trabalharam comigo enquanto eu fui guia de turismo de uma agência local em Fortaleza. Então, essa comunicação de você falar com as pessoas do outro lado do Oceano Atlântico facilita bastante. Saudade eu sentia muita, eu tinha muita saudade, mas eu também tinha muita consciência que era uma saudade que eu sabia que um dia eu ia voltar a Fortaleza, ia voltar ao Brasil para passar umas férias e que eu ia conseguir ver essas pessoas. Então, assim, a gente começa a viver muito o local que a gente está morando. Porque se a gente for ficar muito dividida, você começa a ficar muito triste e aí não vale a pena. Bom, depois de muitos anos trabalhando como babá e também fazendo serviço de laundry, que eu fazia para muitas famílias, era para fazer um dinheiro extra, era como se fosse uma segunda profissão. Então eu trabalhava 3, 4 horas numa casa, fazia toda a organização da laundry, lavava toda a roupa na máquina, colocava na secadora, dobrava, passava as peças que tinha que passar, organizava tudo e deixava tudo muito bem organizado. E a família ficava muito feliz e eles me pagavam muito bem por esse serviço. Então, depois de trabalhar muitos anos, mais de 10 anos como babá profissional, eu resolvi então, fazer uma aplicação para as escolas e ver qual era a possibilidade que eu teria de trabalhar como professora numa escola aqui nos Estados Unidos. E eu confesso que eu fiquei surpresa, porque eu, numa das minhas férias indo ao Brasil, eu trouxe todos os meus documentos, né? Consegui trazer tudo que eu tinha que comprovar, que eu era formada em pedagogia e que eu já tinha trabalhado como professora e também trabalhado como diretora de escola. E aí, quando eu apresentei meu currículo, apareceram muitas escolas querendo me contratar. E aí eu escolhi uma escola e hoje eu trabalho, né? Continuo trabalhando como professora e atualmente eu trabalho numa escola onde eu sou professora de crianças de 4 anos e 4 anos e meio. O meu trabalho é pré-alfabetização. Então as crianças chegam na minha sala, nós trabalhamos, fazemos todo o trabalho de pré-alfabetização antes deles passarem para a alfabetização. Então é um trabalho muito intenso, é um trabalho de muita dedicação e que eu faço com muito carinho. E eu sou a única brasileira nessa escola que eu trabalho atualmente. Então a minha experiência tem sido assim fantástica e eu sou muito feliz por esse trabalho. Trabalhar com criança, trabalhar com o público sempre foi uma coisa que sempre me chamou muito a atenção. Porque eu amo a educação, eu acredito na educação. Quando eu saí do Brasil, eu estava um pouco decepcionada com as escolas que eu trabalhei por conta de baixos salários e por conta de outras dificuldades que a gente tinha. E quando eu cheguei aqui nos Estados Unidos, eu percebi que é muito importante esse trabalho que você faz nas escolas. Os professores aqui fazem tudo de uma forma muito organizada, muito planejamento, existem muitos cursos. Eu sempre estou fazendo cursos, mesmo com toda a experiência que eu tenho do Brasil e aqui nos Estados Unidos, mas sempre existem seminários, cursos que a gente faz para melhorar cada vez mais, para você se atualizar dentro da profissão. Então, isso é uma das coisas que me deixa mais feliz por a oportunidade de todos os cursos que eu já fiz, de tudo aquilo que eu já consegui aprender e usar na minha sala de aula e melhorar cada vez mais o meu trabalho como pedagoga. Então, a profissão de pedagogia aqui nos Estados Unidos é uma profissão que eu fico muito feliz de poder estar dentro dela, de poder estar ajudando o universo dessas crianças, trazendo para eles também um pouco, né, da minha cultura, porque de certa forma eu uso muita música na minha sala de aula, eu uso muitos movimentos, então eu trago muito essa cultura brasileira que a gente tem, de usar muito a música, de usar muita expressão, de você realmente ter muito carinho pelas pessoas, ser muito agradável com as pessoas. Então isso faz uma grande diferença na minha sala de aula. Depois de todas essas experiências, morando aqui nos Estados Unidos há quase 25 anos, há 2 anos atrás, eu tive a ideia de começar a fazer o meu blog, de escrever. Eu sempre gostei de escrever, eu sempre fazia artigos na escola que eu trabalhava lá em Fortaleza e sempre em rodas sociais, eu sempre me destacava pela minha escrita, pelos meus textos.
E aqui nos Estados Unidos também, eu fazia muito texto e guardava relatando as minhas experiências aqui como se fosse um diário. Então, tinha muita coisa que eu escrevia e que eu guardava, eu colecionava esses textos todos. E um dia, eu conversando com uma senhora americana que eu trabalhei para ela há muitos anos, cuidei dos filhos dela, eu comentei com ela que um dos meus sonhos aqui nos Estados Unidos era escrever um livro. E aí ela falou para mim, por que você não faz isso? Eu falei, pois é, eu sempre penso, mas aí eu vou deixando muito para frente, mas um dia eu vou fazer isso. Passaram-se alguns anos, veio a pandemia, nós ficamos assim muito isolados, né? Foi uma época muito difícil para o mundo inteiro, em 2020. E aí eu aproveitei esse ano da pandemia e fiz vários cursos. Aí eu resolvi fazer vários cursos, assim, cursos online, onde eu pudesse aprender mais coisas e usar um pouco melhor o meu tempo, né? Não só usar o trabalho, mas também aprender algo, porque eu sempre gostei de aprender, de conhecer coisas novas. E foi aí que eu fui descobrindo na internet, né, o grande potencial de trazer algo que pudesse ajudar as pessoas. Passando a pandemia, eu resolvi então fazer o meu blog, criar o Made na Web, blogspot.com. Nesse blog eu conto como é que é a vida aqui nos Estados Unidos, os feriados, como os americanos vivem, como eles se divertem, como que é um pouco dessa cultura, quais são os locais assim que os americanos mais gostam de visitar. Então eu fui fazendo assim uma coletânea, né, de textos escritos por mim em português. E no blogspot.com, o blog também dá a oportunidade de ler esses textos em outros idiomas, inglês, italiano, francês, espanhol. Então isso abriu aí uma grande, vamos dizer assim, uma porta para que as pessoas conhecessem um pouco daquilo dos meus textos, né, daquilo que eu estava escrevendo. Então, o blog foi o pontapé inicial. Depois que o blog começou a ser lido, as pessoas começaram a me perguntar sobre os textos e tal. Aí eu conversando com uma amiga no Brasil, ela me sugeriu, por que você não usa, então, esse blog e faz o seu canal no YouTube, onde você pode, né, falar sobre esses textos, ou até mesmo fazer o seu Instagram e conversar com as pessoas. E aí eu comecei a amadurecer a ideia, e eu mesmo pensei o seguinte, no Instagram, eu gostaria de fazer entrevista com as pessoas, eu gostaria de trazer pessoas que tivessem conhecimento, que vendessem um produto, ou que tivessem algo de interessante para mostrar para as pessoas, que fosse um profissional de qualidade, que eu pudesse ajudar esse profissional e também ajudar as pessoas a conhecer o trabalho desse profissional. Então foi aí que eu criei o Made na Web Live Entrevista. E o nome Made na Web. Eu queria criar algo que eu pudesse usar o meu próprio nome. Então eu queria usar Meire. Eu queria usar o meu próprio nome. Eu estou trazendo algo para vocês. Então, tinha que ser alguma coisa com o meu nome. E aí, como o meu sobrenome é Web, com 2B, então eu pensei na possibilidade, assim, me veio na cabeça rapidamente, Made na Web, né? Eu estou na internet. Então, o web, ele acaba confundindo um pouco com o website, que é uma palavra que é muito usada, né? Um termo muito usado pelas pessoas na internet. Então, vai ser uma coisa divertida, ao mesmo tempo muito leve e inesquecível, porque se falar Made na Web, só vai ter eu, Meire, com esse nome junto ao sobrenome Web. Então, eu acho que pegou. Ficou bem agradável, as pessoas gostam e eu também fico muito feliz. E foi uma coisa criada assim de uma forma bastante informal, mas que houve muito carinho, muita criatividade para criar o nome Made na Web. E aí eu comecei a fazer as lives, entrevistas, comecei de início convidando amigos profissionais que tivessem assim um conteúdo bastante interessante para que eu pudesse dar oportunidade para essas pessoas para se expressarem também, falar sobre o seu trabalho, falar sobre aquilo que você se propõe a mostrar ao outro pela internet. E é um trabalho que eu faço com muito carinho, me faz muito bem e eu fico muito feliz a cada semana eu trazer um conteúdo diferente, uma informação diferente para vocês que me assistem aqui no Made na Web.